E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Eu não sei sobre você, mas 10.000 de qualquer coisa é muita coisa. O que seria 10.000 talentos? Talvez na sua Bíblia anotada você já tenha uma resposta, mas deixa eu ajudar um pouquinho aqui. Um talento na época pesava e valia entre 26 e 36 quilos de ouro precioso, de metal precioso. Normalmente, o talento foi a medida, a maneira de pagar dívidas, tributos internacionais. Um talento de ouro, tal reino vai entregar para Jerusalém, para Salomão, etc. 10.000, nivelando por baixo, vezes 26 quilos por talento, seria 260.000 quilos. Esse sujeito deve ao rei. Como alguém pode acumular uma dívida tão grande? Falando nisso, quanto seria isso se fosse hoje? Boa pergunta. Ouro está sendo cotado hoje, de fato, um pouco menos que R$142 grama, 138, mas a gente tira a diferença mais tarde, tá bom? Se você calculasse hoje, a dívida desse sujeito seria o equivalente de 10.000 talentos, vezes 26 quilos, ou seja, 260.000 quilos, vezes R$142.000 quilo, ou seja, ele devia nada menos, nada mais do que quase 37 bilhões de reais. Você sabe como você pagaria uma dívida de 37 bilhões de reais? Na cotação do dólar hoje, de 3,24, nós aceitamos cartão de crédito, temos uma maquininha, seria, 11 bilhões de dólares. Como se paga uma dívida assim? Bom, meu amigo, se você ganhasse um bom salário, 10.000 mês, poupasse tudo, não gastasse em nada, nenhum presente para a sogra. Você sabe quanto tempo para pagar uma dívida assim? 10.000, poupado e entregue, sem juros e sem correção monetária. Quer saber? Tchan, 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 tchan. $307.000 anos, sem juros, sem correção. Meus amigos, é exagero? É, por um lado. Mas o que Jesus está dizendo? Esse sujeito tem uma dívida impagável. Mas apesar disso, e o princípio que o nosso pecado, porque nós somos os devedores, Jesus é o nosso rei, mas o nosso pecado cria uma dívida impossível de pagar. Mas olha o que ele diz, versículo 25 na história: não tendo ele, porém, com que pagar, óbvio. Ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Como? Quando? Nunca. Ele vai passar uma eternidade, ele junto com seus familiares. Então o servo, versículo 26, prostrando-se reverente, rogou. Olha as palavras, isso é muito importante. Sei paciente comigo e tudo te pagarei. O quê? Alô? Você vai pagar 37 bilhões de reais como? Quando? Nunca. Ele não entende, eu não entendia. Eu abracei Jesus como meu Salvador, me lançando figurativamente sobre o abismo do inferno, com Jesus como minha única esperança, meu suficiente Salvador, quando eu tinha 7 anos de idade. Eu não fazia a mínima ideia da dívida que eu já tinha e a dívida que eu teria diante do meu rei. Mas Jesus sabia. Mas notem a resposta do rei diante dessa declaração um tanto quanto arrogante. O rei é gracioso além da compreensão. Isso é inacreditável. O Senhor daquele servo, versículo 27, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida.
Ele só precisou pedir. Mais tarde na história, o rei vai dizer: eu tive compaixão porque você pedisse. Você pediu. Eu derramei graça sobre você. Eu mesmo tomei o calote. Eu mesmo fui lesado. Eu mesmo paguei a dívida. Ele o perdoou. Que graça, que compaixão, que figura do que Jesus fez por nós. Adão, em Gênesis capítulo 3, quando foi pego no pecado, quando Deus deu oportunidade para ele confessar o seu pecado, que isso que fizeste Adão? A resposta dele foi a nossa, ele apontou para a mulher. Cachorro. Mas Jesus, quando estendeu seus braços, na cruz do Calvário, ele disse: eu sou inocente, mas eu pagarei a dívida deles. Tetelestai, está pago. Que rei, que compaixão. Só que a história continua, versículos 28 a 31, falando o contraste. Agora tem algo inédito, algo inesperado. Toda a parábola tem uma surpresa. Essa tem várias surpresas. Versículo 28 diz assim: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Alguém na mesma família. Serve o mesmo rei, do mesmo reino, que lhe devia 100 denários, e agarrando, o sufocava, dizendo: pague-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sei paciente comigo e te pagarei. As mesmas palavras que o outro tinha falado, as mesmas, só que menos arrogante. Ele tira a palavra tudo, não é tão imediato. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Esse é o ponto da história. Meus amigos, somente os verdadeiramente perdoados conseguem perdoar. Somente aqueles que se veem livres da condenação. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Quem sai da presença do rei com uma dívida de 37 bilhões de reais perdoado, a resposta normal, natural é festa. Ele encontra com o conservo: o rei me perdoou toda a minha dívida. A sua dívida está perdoada. A sua dívida, inclusive agora, churrasco na minha casa. Eu sou perdoado. Foi essa a reação dele? Vingança. Eu passei vergonha na frente do rei. Todo mundo viu o que aconteceu comigo. Eu precisei me humilhar diante dele. E quem sabe que amanhã ele vai mudar de ideia. Ele vai cobrar, então eu vou me preparar. Ele vai atrás do seu conservo, que lhe devia uma porcaria, mas uma dívida real. Em vez de perdoá-lo, ele sufoca. Está com medo, né? Eu estou esperando anos fazer isso. Mas deixa eu mostrar uma coisa nesse texto. Esse servo malvado, esse não perdoado, o rei fez a parte dele, mas ele não abraçou o perdão. A atitude dele revela que ele nunca recebeu o perdão. 100 denários, sabe o que é isso? É interessante esse detalhe da história, porque Jesus não fala de uma moedinha que nem a viúva que depositou na oferta, que valia nada. 100 denários é um valor razoável. Jesus não minimiza o fato de que você foi abusada como criança, que seus pais racharam seu coração, que seu filho jovem rebelde fez você passar vergonha. Ele não minimiza isso, nós somos vítimas sim.
desculpa, 100 denários seria 100 dias de trabalho de um trabalhador médio daquela época. Vamos imaginar, talvez, um salário mínimo, um salário de um trabalhador razoável, que era soldado romano naquela época, de 100 reais por dia, só para ilustrar. Eu vou dizer uma coisa, se o pastor Renato me deve 10 mil reais, isso faz diferença no meu orçamento, eu vou atrás. Inclusive, eu estou lembrando agora, não tem nada. Eu vou atrás, é um valor razoável, é um valor significativo, só que essa dívida pagável era nada em comparação com o perdão que eu recebi. Eu sei que 100 denários faz diferença, eu sinto isso, mas se eu tivesse que pagar 10 mil reais por mês, durante 300 mil anos, o que é um mês de trabalho? Perdoado, Renato. Como aplicarmos essa história para a nossa família, para essa igreja? Se eu não compreender o tamanho da minha dívida diante de um rei, que nós cantamos hoje, 3 vezes santo, todo pensamento, toda atitude, toda ação, toda omissão, que não convém com a santidade de Deus, acumula dívida na minha conta. Se eu não viver, não de forma doentia, mas na esfera do meu coração, ciente de que eu sou miserável vaso de barro, eu sempre serei relutante em perdoar as ofensas contra mim. Eu quero graça e misericórdia para mim, mas justiça para você. Eu dirijo meu carro assim, talvez você também. Desculpa. Mas quando o outro faz comigo, que é isso? Você é assim? Eu quero vingança. Quero perdão, eu quero vingança, mas não funciona assim no reino dos céus. Se eu não compreender o tamanho da minha dívida diante do rei, eu vou superestimar a sua dívida de denários e minimizar a minha dívida. Eu serei relutante em te perdoar. Essa é a grande lição dessa história. Do Evangelho de Mateus. Grande graça. Exige, é imprescindível, é a marca de grife do cristão. Grande graça exige grande graciosidade. Nós não temos opção na família de Deus, somente os perdoados conseguem perdoar. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, se algo do passado continua presente, você precisa lidar com isso. Algumas pessoas aqui nessa mensagem foram cutucadas pelo poder da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Você precisa pedir perdão de um irmão, da sua família, dessa família. Algumas pessoas precisam perdoar de coração. Nem sempre a gente fala isso quando é uma atitude, é algo não revelado. Você não deve procurar a pessoa. Eu queria te pedir perdão porque eu sempre odiei o irmão. Não faça isso, isso cria mais problema do que resolve. Você faz isso no seu coração. Eu creio que tem pessoas aqui nesta noite que nunca se viram diante do abismo do inferno, com o peso dos pecados, 10 mil talentos nas suas costas, e por um fio, chamado vida, você não é lançado no inferno, com o peso eterno do seu pecado. E algumas pessoas aqui, talvez nesta noite, diante dessa história, precisam dizer: Senhor Jesus, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, e pague a minha dívida, cancele minha dívida. A Bíblia diz: você nasce de novo.
O fardo é tirado das suas costas por Jesus, que morreu para pagar o preço do pecado e ressuscitou para mostrar que é perdoado mesmo.